Huawei, líder global em soluções de tecnologia da informação e comunicação e uma das 100 marcas mais valiosas do mundo, faz a diferença nos mais de 170 países em que atua. Com mais de 190 mil funcionários em todo o mundo, a Huawei atende mais de um terço da população mundial. Há 24 anos no Brasil, temos mais de 15 mil funcionários diretos e indiretos na operação de 5 escritórios regionais e 2 centros de fabricação. Somos líderes no mercado nacional de banda larga fixa e móvel através das parcerias com as principais operadoras de telecomunicações. Também oferecemos infraestrutura que ajuda a conectar mais de 95% dos lares brasileiros. Além disso, colaboramos com mais de 400 parceiros do ecossistema para atender a mais de 5 mil clientes. E juntos, pavimentamos o caminho para a transformação digital do país. O mercado brasileiro também recebeu o Huawei Digital Power, com soluções de energia para reduzir as emissões de carbono. Nos últimos 11 anos, as soluções Huawei Digital Power ajudaram a reduzir 1,8 milhão de toneladas de carbono no país, o equivalente a plantar 2,5 milhões de árvores. Falando em inovação, lançamos no Brasil a Huawei Cloud. Atualmente, mais de 250 parceiros aderiram ao ecossistema de nuvem da Huawei no país. Também trouxemos inovações com sustentabilidade para o agronegócio e para a indústria, o que pode ser visto em nosso centro de distribuição, um armazém inteligente com conexão 5G, pioneiro na América Latina. O país precisa se preparar para a alta demanda por talentos qualificados. A Huawei sempre esteve atenta a esta necessidade e desenvolveu projetos com instituições acadêmicas para complementar a formação dos jovens no mercado de tecnologia. Um dos melhores exemplos é o nosso programa ICT Academy, uma iniciativa em conjunto com mais de 90 instituições que oferece cursos com certificação nos temas mais relevantes sobre tecnologias de informação e comunicação. Estudantes também podem participar do ICT Competition, nosso torneio universitário internacional, que testa os conhecimentos dos estudantes na área de tecnologia da informação e comunicação. Outra importante iniciativa junto aos jovens talentos é o programa de intercâmbio da Huawei, o Seeds for the Future. Nele, estudantes de vários países são selecionados para conhecer a sede global da Huawei, na China, onde eles têm a oportunidade de vivenciar um ambiente de negócios global. Somente na última edição, mais de 80 alunos brasileiros participaram, representando 18 estados diferentes. Ainda no ano passado, a Huawei doou tablets para comunidades escolares no Amazonas e Minas Gerais, beneficiando centenas de estudantes e professores. A Huawei sabe que é importante olhar para o presente para construir o país do futuro. Todos esses projetos mostram o nosso compromisso com o crescimento econômico e a transformação digital do Brasil. Huawei Brasil, parceiros no presente, parceiros no futuro. Olá pessoal, eu sou Camila Guerque e hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco sobre minha jornada em engenharia elétrica e sobre um projeto que estamos desenvolvendo junto à Huawei Brasil. Hoje em dia eu sou professora na UFPB, no curso de engenharia elétrica. Entretanto, por que eu escolhi engenharia elétrica? Eu sempre tive muita afinidade com a área de exatas, então eu sempre me saí bem em disciplinas como matemática e física. E perto da minha decisão, eu comecei a frequentar diversas palestras e diferentes cursos. E o curso de engenharia elétrica, ele me chamou muita atenção, pelo fato da atuação do engenheiro, ou seja, de desenvolver tecnologia que hoje a gente está utilizando em diferentes lugares. Depois que eu decidi entrar em engenharia elétrica, eu passei no vestibular na Unijuí e comecei o curso de engenharia elétrica. No curso de engenharia elétrica eu tive um primeiro impacto, que pela primeira vez eu estive num local predominantemente masculino. E quando eu digo predominantemente, era exatamente só eu de menina na sala. Então, isso foi um primeiro impacto que aconteceu quando eu entrei. Entretanto, no decorrer do curso, isso acabou se tornando parte da minha rotina e hoje faz parte da minha atuação como engenheira.
eu entrei logo na iniciação científica, então eu tentei participar e ver a prática do meu curso desde o início. Com isso, eu percebi que eu tinha muita afinidade para questão de pesquisas e desenvolvimento. Então, eu segui minha formação com o mestrado e com o doutorado na Universidade Federal de Campina Grande. Hoje, então, como eu falei, eu sou professora aqui da UFPB, sou professora e pesquisadora, no qual eu fundei laboratórios como o FabLab, que é um laboratório de prototipação, e também fundei um grupo de pesquisa chamado Smart Grid Group, no qual sou líder e pesquisadora, que atua nas diferentes linhas de pesquisa. Essas linhas de pesquisa, então, é o que eu venho trabalhando. Eu trabalho com recursos energéticos distribuídos, que incluem fontes renováveis, que incluem acumuladores, que incluem mobilidade elétrica. E, junto a isso, eu trabalho com qualidade de energia e otimização de energia. Então, posso dizer que hoje minhas expertises, elas têm ênfase em gerenciamento e conversão de energia. Além disso, eu sou membro do I3E desde 2009, no qual já participei com diferentes atividades voluntárias, em capítulos profissionais, e hoje também sou embaixadora da Huawei Brasil. Então, só um pouquinho do lugar onde eu trabalho. Eu trabalho na UFPB, mais especificamente no Centro de Energias Alternativas e Renováveis, o CEAR. Então, falando um pouquinho do CEAR, ele tem 55 professores, porque consiste em 2 cursos, Engenharia Elétrica e Engenharia de Energias Renováveis. Existem diferentes projetos dentro desse centro, sendo 18 deles projetos de P&D, e com isso já foi possível ganhar prêmios, publicar artigos e publicar patentes. Desde 2021, então, além de ser um centro de educação, o CEAR, ele é uma unidade Embapri, ou seja, ele tem esse apoio das empresas para a pesquisa dentro da universidade. Então, nossa área é otimização de energia, sendo as nossas sub-áreas gerenciamento de energia e energia eficiente e conversão de energia. Falando um pouquinho, então, do grupo de pesquisa, o qual eu ajudei a fundar e hoje sou líder, é o Smart Grid Group, conhecido como SG2. Então, ele foi fundado em 2015, como parte de um projeto em redes inteligentes aqui no Brasil, com financiamento de CNPq, chamado Geração Distribuída para Smart Grids, que a gente estudou e desenvolveu, então, ferramentas de gerenciamento de fluxo. Um pouquinho sobre o que nós atuamos. Então, o SG2, ele atua em nano, micro e power grids. Então, eu tenho atuado na inovação do que consiste essas redes. Então, nós trabalhamos com geração fotovoltaica, que pode ser geração eólica também, ou seja, geração renovável, geração de fonte de energia renovável. Trabalhamos com acumuladores, ou seja, para complementar essa fonte de energia que ela é intermitente, a gente pode utilizar acumuladores para que a gente tenha um ganho melhor. Smart devices, ou seja, cargas inteligentes que a gente possa controlar de forma ótima. Veículos elétricos, que é uma tendência e que tem crescido muito no Brasil, principalmente nesses últimos anos. E a gente trabalha também com a medição desses dados, aquisição e controle de todos eles. Então, só para falar um pouquinho dos números do SG2, nós temos mais de 10 colaboradores, mais de 40 estudantes, mais de 100 publicações e um know-how aí com mais de 7 projetos que já acabaram ou que estão em desenvolvimento. E agora eu vou contar um pouquinho sobre o projeto que nós estamos desenvolvendo com a Huawei Brasil.
Então, esse projeto, ele é de geração fotovoltaica com despacho ótimo de baterias. Isso já existe, entretanto, nós temos um diferencial. Nossa solução, ela é baseada em inteligência artificial, então nós temos diferentes dados que são medidos, e com isso nós conseguimos formular uma forma que essa bateria, ela opere de forma ótima, ou seja, otimizando os lucros que são gerados. Passando aqui um pouquinho para vocês sobre o nosso time, então ele é composto com outros especialistas, como o professor Lucas, professor Flávio, além de um time de engenheiros e gerentes de projeto que nos auxiliam, Micael, Jocélio, Sidneia e Jocilene. Temos mestrandos e graduandos também no nosso time, como Liane, Lucas, Gabriel, Gustavo, Júlia e Miguel. Percebam que o nosso time ele tem uma boa base, tanto de meninos como de meninas. Então, como é que foi a ideia do projeto, né? Como é que ele surgiu? Então, o projeto ele surgiu até de uma fala da própria Huawei, de uma tendência que ela lançou, que até 2025 os sistemas fotovoltaicos seriam contemplados com elementos de armazenamento. E esse número excederia 30% dessas plantas implantadas. Então, com base nisso, a gente percebeu que, sendo baterias um dos grandes acumuladores utilizados, ele poderia ser utilizado e ajudar no tempo de retorno de qual essas geradoras, por exemplo, teriam o seu investimento. Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente otimiza isso e tem um tempo de retorno mais rápido? Ou seja, que a empresa, depois que adquiriu uma bateria, ela consiga ter um lucro em cima disso. Então, vendo isso, nós começamos a estudar quais que seriam os nossos limitantes dentro do projeto. Então, as baterias, qual o problema das baterias? A gente não consegue armazenar a mesma quantidade de energia que a gente vai conseguir fornecer para a rede. Então, existe aqui uma perda dessa energia. Então, se trabalha com uma round trip efficiency, ou seja, uma eficiência de carga e descarga dessas baterias de 90%. Além disso, quando a gente pensa num sistema de geração fotovoltaico, ele gera normalmente mais no seu horário de pico, que é próximo ao meio-dia. Entretanto, grande parte do pico da carga não é no meio-dia, e sim depois das 6 da noite. Então, como pode ser visto aqui nesse gráfico. Além disso, quando a gente fala em geração fotovoltaica centralizada, nós estamos atrelados a um limite de contrato que pode ser gerado. Ou seja, se o meu quilowatt pico ele ultrapassa esse limite, essa energia é perdida. Então, nós podemos dizer, sim, que, por exemplo, eu poderia funcionar esse meu sistema de forma reativa. Quando ele ultrapassasse o limite, eu armazeno energia e coloco ela, eu disponibilizo para a rede em outro horário. Entretanto, fazendo de forma reativa, que somente quando passa o limite eu começo a carregar, pode ser que não seja o ótimo. Então, nós começamos a ver que nós poderíamos ganhar tanto na questão do armazenamento, como em como devolver essa energia para a rede. Ou seja, o melhor formato de onda, os melhores horários que essa energia poderia ser devolvida à rede e assim trazer maiores lucros. Visto isso, então o projeto ele foi concebido. Então, nossa solução, ela, para otimizar, ela identifica e cria um perfil solar considerando o sombreamento, certo? E com base em dados históricos. Ela identifica e cria, então, um perfil de geração solar com previsão do pico também, principalmente para saber quando que eu posso armazenar essa energia. E ela tem, então, como resultado, um ótimo agendamento de operação dessa bateria. O que seria esse ótimo agendamento? Esse ótimo agendamento é justamente dizer quando que essa bateria vai carregar e quanto que ela vai carregar, em que horário ela vai carregar.
e quando ela vai descarregar, ou seja, quanto ela vai descarregar e em quais horários que ela vai descarregar essa potência. Então, com a nossa proposta, então, pensando aqui na forma de onda do solar, nós temos um horário de pico, né, que vai ser chamado aqui de PV máximo, ou seja, que é onde o PV vai gerar o quilowatt pico, e nós temos um limite de contrato. Então, após esse limite de contrato, essa energia que ela é gerada, ela é perdida nessa área enxurrada. Então, uma das possibilidades é realmente armazenar essa energia em bancos de bateria. E isso vai propiciar, por exemplo, deslocar o horário de pico para um outro local, para um outro horário. Deslocando essa geração para outro horário, eu consigo aumento dos lucros e consigo uma redução do custo de geração dessa energia. Então, eu já começo a trazer benefícios da utilização dessa bateria. Entretanto, como mencionado anteriormente, eu preciso operar essa bateria de forma ótima para que ela traga retorno para quem está investindo. Então, para se ter uma ideia, aqui são alguns resultados que nós tivemos do projeto. Aqui eu tenho um dia normal, no qual eu perderia a energia gerada, então ela foi limitada aqui pelo meu contrato, e eu teria um valor de ganho. Já pegando essa mesma energia e tendo de forma reativa o armazenamento do horário de pico, depois do horário, depois do limite do contrato, eu armazenaria isso e jogaria em outro horário, também sem uma inteligência. Eu simplesmente jogaria toda a energia que eu tenho no horário que, por exemplo, a taxa uma tarifa de energia estivesse mais alta. E aqui, por exemplo, eu poderia ter ganhos de aproximadamente 2%. Entretanto, quando eu utilizo um mesmo cenário, no qual eu perderia a energia armazenada, mas agora eu utilizo a inteligência artificial, percebam que eu não armazeno somente o horário de pico. Eu começo a armazenar em horários no qual o meu contrato, ele nem havia ainda sido extrapolado. Então, eu armazeno antes e a forma de voltar essa energia à rede também é distribuída. Ela é distribuída de forma ótima. E com isso, eu consigo aumentar os ganhos e chegar a ganhos, por exemplo, de até 75%. Então, como é que ela é feita? Como é que é feita essa solução? Então, a gente precisa de dados. Dados, eles são a alma do projeto. Então, nós precisamos ter um histórico de dados, e esses dados, eles são coletados dos equipamentos, ou seja, eu preciso saber como que é a minha planta, como funciona a minha bateria. E além disso, desses dados técnicos, eu preciso de dados solares e de radiância naquele local. Então, a nossa solução, ela é multi-rating, ou seja, ela tem 2 tempos de operação e geração de resultados. Então, a primeira, ela é de longo prazo, que é um dia à frente, ou seja, com dados históricos eu consigo ver como é que meu sistema vai se comportar um dia à frente. E eu tenho a de curto prazo, que ela vai fazer janelas de 10 minutos à frente, ou seja, também com base nos dados históricos, mas também com base nos dados que estão acontecendo naquele dia, eu consigo melhorar a minha solução que eu havia calculado no dia anterior com uma de mais longo prazo. Então, como é que elas vão funcionar? A de longo prazo, então, ela vai adquirir, aqui pode ser uma comunicação, por exemplo, como a comunicação 5G. Isso é uma parte no qual o projeto também vai avaliar. É uma comunicação super nova que está chegando, e o projeto vai avaliar se esse tipo de solução, no qual eu preciso de grande volume de dados, em que eu preciso deles num tempo determinado, se a 5G vai funcionar. Então, adquirindo esses dados, eu consigo fazer a previsão dos dias seguintes ou de 10 minutos. Nesse caso aqui, estou trabalhando com o dia seguinte. Então, eu utilizo redes neurais e utilizo o cloud da Huawei para gerar isso.
Por que que eu utilizo um cloud? Porque o meu processamento, ele vai pegar um número de dados maiores e ele vai prever 24 horas para frente, ou seja, não tem uma restrição para calcular muito rápido esses dados. Então, eu vou ter um processamento em nuvem e a minha saída, como falada, vai ser o gerenciamento ótimo, ou seja, vai me dizer como que a bateria deve funcionar nas próximas 24 horas. Para a gente visualizar e armazenar isso, nós estamos utilizando ferramentas livres, que são o banco de dados InfluxDB, que armazena todos os dados, então, tanto dos equipamentos, quanto irradiância e climatológicos, e utilizamos, então, o Grafana para uma visualização do que está acontecendo. Como saída, então, a gente pode ter essa parte de carga e descarga da bateria de forma ótima. Então, como é que isso vai funcionar? Baseado em dados aqui de 3 dias, nós vamos conseguir prever, por exemplo, 24 horas para frente. E o que nós vamos fazer com essa previsão aqui, então, de 24 horas para frente? Então, com esses 3 dias atrás, o que nós vamos determinar? Nós vamos determinar o dia à frente, e com isso, nós podemos prever quais vão ser os degraus de carga dessa bateria. Sabendo os degraus de carga dessa bateria, nós também conseguimos dimensionar quais vão ser os degraus de descarga dessa bateria. Certo, mas o que isso pode nos trazer de benefício? Além daquele lucro que eu posso ter dia a dia, eu posso, inclusive, somar todos esses dias, pegar um ano de operação, ver a maximização que eu tive e consigo, inclusive, sugerir ajustes de contrato. Então, eu vou diminuir o limite do meu contrato, eu vou aumentar a produção de geração fotovoltaica, tudo isso pensando numa maximização ainda maior. Então, como é que funciona esse ajuste de contrato? Eu posso mudar o meu limite de contrato e diminuir ele para eu ter mais energia para ser armazenada, ou eu posso simplesmente começar a produzir mais, ou seja, botar mais painéis para que eu tenha um pico de geração maior e também possa armazenar mais energia. Ok, então eu tenho meu armazenamento 24 horas na frente, eu já sei como é que ele vai funcionar. Porém, previsão de solar, ela é imprevisível. Então, nesse sentido, nós temos uma solução de curtíssimo prazo. Ou seja, nós vamos melhorar aquelas referências que foram geradas um dia antes, a cada 10 minutos do dia corrente. Ou seja, a gente vai conseguir verificar a influência do sombreamento ou de dias chuvosos na nossa solução. Então, com isso, nós que já temos uma previsão aqui 10 minutos na frente, nós começamos a visualizar como que ele se comportou nesse dia. Percebam que ele está abaixo da linha prevista. Então, com isso, nós conseguimos corrigir já como ele vai funcionar 10 minutos à frente. Ele seguindo, nós conseguimos prever os próximos 10 minutos e assim consecutivamente. Por fim, fazendo isso, fazendo com que eu saiba quando as nuvens vão influenciar na minha solução, eu consigo armazenar a energia de forma ótima na minha bateria. Ou seja, novamente, se eu tenho aqui em azul meu PV, eu tenho um degrau, e se eu tenho uma forma reativa de funcionamento, só quando eu tiver o meu degrau do PV é que eu vou ter um degrau aqui em azul da minha bateria. Se eu tiver esse degrau junto, consecutivo, ou seja, de forma reativa, eu vou precisar de uma área depois de carregamento muito maior, porque foi uma energia aqui que eu precisei. Entretanto, se eu tenho essa previsão e eu estou corrigindo ela de momento em momento, eu consigo antecipar essa carga e só utilizar pouco de descarga da minha bateria. Ou seja, eu consigo otimizar essa área de carga de bateria em até 30% ou mais
para uma área bem reduzida. Ou seja, se eu descarrego menos, eu diminuo a minha flutuação na minha bateria, ou seja, eu consigo inclusive aumentar a vida útil. Então veja em laranja que eu tenho uma flutuação de potência muito menor. Então, quais são os resultados desse projeto? A gente vai ter um algoritmo que faz esse agendamento ótimo, e além disso, nós vamos ter uma solução que pode gerar indícios de melhores contratações. E os benefícios? Então, nós destacamos 3 pontos no qual há o funcionamento da bateria, junto ao PV. Então, se a gente tem um RTE que é um problema, ou seja, meu round trip efficiency de 90%, se eu utilizo menos a bateria, eu consigo otimizar esse funcionamento do sistema como um todo. Também, fazendo esse game entre PV e bateria, eu consigo otimizar, então, o tempo de geração, eu consigo deslocar ele para o horário de consumo, ou seja, eu tenho um benefício de lucro para a minha geradora e eu tenho um benefício, inclusive, para o Sistema Brasileiro Nacional, que vai ter uma geração, vai ter disponibilidade de geração no horário que realmente precisa. E com isso, eu não vou ter a perda de energia do meu fotovoltaico, que é uma geração tão importante, que tem crescido muito aqui no Brasil. O Brasil ele tem um potencial muito grande, então se eu conseguir reduzir perdas de geração, eu estou tendo um sistema mais eficiente. Então, muito obrigada pela atenção de todos. Aqui estão os contatos, tanto o meu quanto do Smart Grid Group. Vocês podem acessar nossas redes sociais. A Huawei, líder global em soluções de tecnologia da informação e comunicação e uma das 100 marcas mais valiosas do mundo, faz a diferença nos mais de 170 países em que atua. Com mais de 190 mil funcionários em todo o mundo, a Huawei atende mais de 1/3 da população mundial. Há 24 anos no Brasil, temos mais de 15 mil funcionários diretos e indiretos na operação de 5 escritórios regionais e 2 centros de fabricação. Somos líderes no mercado nacional de banda larga fixa e móvel através das parcerias com as principais operadoras de telecomunicações. Também oferecemos infraestrutura que ajuda a conectar mais de 95% dos lares brasileiros. Além disso, colaboramos com mais de 400 parceiros do ecossistema para atender a mais de 5 mil clientes. E juntos, pavimentamos o caminho para a transformação digital do país. O mercado brasileiro também recebeu o Huawei Digital Power, com soluções de energia para reduzir as emissões de carbono. Nos últimos 11 anos, as soluções Huawei Digital Power ajudaram a reduzir 1,8 milhão de toneladas de carbono no país, o equivalente a plantar 2,5 milhões de árvores. Falando em inovação, lançamos no Brasil a Huawei Cloud. Atualmente, mais de 250 parceiros aderiram ao ecossistema de nuvem da Huawei no país. Também trouxemos inovações com sustentabilidade para o agronegócio e para a indústria, o que pode ser visto em nosso centro de distribuição, um armazém inteligente com conexão 5G, pioneiro na América Latina. O país precisa se preparar para a alta demanda por talentos qualificados. A Huawei sempre esteve atenta a esta necessidade e desenvolveu projetos com instituições acadêmicas para complementar a formação dos jovens no mercado de tecnologia. Um dos melhores exemplos é o nosso programa ICT Academy, uma iniciativa em conjunto com mais de 90 instituições que oferece cursos com certificação nos temas mais relevantes sobre tecnologias de informação e comunicação. Estudantes também podem participar do ICT Competition, nosso torneio universitário internacional, que testa os conhecimentos dos estudantes na área de tecnologia da informação e comunicação.
Outra importante iniciativa junto aos jovens talentos é o programa de intercâmbio da Huawei, o Seeds for the Future. Nele, estudantes de vários países são selecionados para conhecer a sede global da Huawei, na China, onde eles têm a oportunidade de vivenciar um ambiente de negócios global. Somente na última edição, mais de 80 alunos brasileiros participaram, representando 18 estados diferentes. Ainda no ano passado, a Huawei doou tablets para comunidades escolares no Amazonas e Minas Gerais, beneficiando centenas de estudantes e professores. A Huawei sabe que é importante olhar para o presente para construir o país do futuro. Todos esses projetos mostram o nosso compromisso com o crescimento econômico e a transformação digital do Brasil. Huawei Brasil, parceiros no presente, parceiros no futuro.